Ok, girls, let's start. Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a teacher Bruna. Eu comecei a trabalhar com ensino bilíngue em 2005. Gente, eu tinha 21 anos. Eu fiz tanta merda que vocês não vão acreditar. Só que é merda aduba a vida, né? A gente aprende com as merdas que a gente faz, graças a Deus. E eu também, em primeiro lugar, gente, eu tinha 21 anos, eu ainda nem era formada em letras, que dirá em qualquer outra especialização, não tinha terminado a graduação ainda, né? E aí, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, essa escola que eu trabalhava era uma instituição ousada com ensino bilíngue, porque ninguém falava em ensino bilíngue em 2005, ninguém. Então, essa era muito ousada mesmo. E os alunos, depois eu vou ir contando para vocês aos pouquinhos, mas eles tinham 10 períodos de língua inglesa semanais, 10 períodos. Depois, com o tempo, a instituição foi falindo, né? E eles passaram a ter 5 períodos de inglês, enfim, mas eu trabalhei nos anos dourados da instituição, então, assim, foi uma experiência bem bacana mesmo, e, óbvio, aprendi muito lá, porque fiquei muito tempo. Depois disso, desde aquela época, desde 2005, eu claro, primeiro me formei, né? E aí, depois que eu me formei, eu comecei a procurar especializações em ensino bilíngue e nunca consegui achar, e finalmente o ensino bilíngue começou a florar no Brasil, e agora tem um monte, né? As primeiras instituições a oferecer foi o Instituto NH lá, né? Em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul, Instituto Singularidades, e tem mais um outro, que eu acho que é o Dom Bosco, se eu não me engano. E agora não, agora tem várias instituições que estão oferecendo a especialização de ensino bilíngue. Então, queria só falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, sobre a minha caminhada. Eu estudo no Instituto Singularidades. Para mim é maravilhoso, né? Tem como coordenadora do curso a Megali, né? Que é o nome do ensino bilíngue no Brasil. E ela é fantástica mesmo, maravilhosa mesmo, né? A gente vai ver ainda muita coisa sobre ela. Eu fiz, não sei se estão todos sabendo, mas eu vou colocar depois de novo ali no grupo. A gente tem uma turma no Google Classroom. Por quê? Porque lá eu vou alimentar com a gravação, né, das nossas aulas, e eu também vou alimentar com artigos de leitura, tá? Que vocês vão ter a opção para ler. Não vou dizer assim, gente, final do ano todo mundo lendo. Não se preocupem. Aquilo lá vai ficar guardadinho para vocês baixarem. Eu sei que não vai ser esse ano, tá? Podem ficar tranquilos. Mas vocês darem uma lida quando sentir necessidade, quando tiver que escrever alguma coisa. A gente sempre é chamado, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, eu era chamada para escrever artigo, essas coisas. Então, esse material vai ficar guardadinho lá para vocês quando surgir essa necessidade, tá? E aí a gente vai ver muito vídeo da Megali, a gente vai falar muito sobre isso. E assim, eu sei que vocês estão super cansadas, que são 8 horas da noite, que a gente vai até às 9h30. Mas eu queria conhecer um pouquinho de cada um, porque eu sei que é trichato esse negócio, assim, eu sei, gente, no primeiro dia de aula a gente vai ter que se apresentar. Não, é só falar um pouquinho de cada um, assim, porque isso aí vai nos dar o rumo para eu fazer os meus planejamentos para os próximos cursos, né? Porque o que aconteceu? Deixa eu tentar dar uma... Vocês são professoras, vocês vão entender. Mas, assim, as gurias da comunidade não são, com algumas exceções, não são gurias que estão iniciando. Quando eu criei a comunidade, eu criei para professores que estavam iniciando a caminhada no inglês, né? E, para minha surpresa, eu tenho várias gurias na comunidade que são gurias que têm anos de caminhada, né? Então, aqueles ensinamentos lá do beginning, lá do começo da nossa vida de professor, não servia para elas. Então, é exatamente mais ou menos isso que eu quero saber de vocês, né? Quem são vocês? Se vocês já trabalham em escolas bilíngues, se vocês estão se preparando para esse momento, se vocês estão passando perrengue na escola. E, assim, esse é um momento livre de julgamentos, né? Pelo amor de Deus, a gente já passa sendo julgada dia e noite, né? Se bobear, levanta na madrugada, abre o celular para olhar a hora e daí tem uma mensagem do aluno, já corrigiu minha prova, né?
Então, assim, se sintam acolhidas, à vontade. Lembre-se, eu comecei esse curso dizendo que eu fiz muita merda na educação bilíngue, né? E a merda, todas essas merdas que eu fiz adubaram minha vida, graças a Deus, gente, eu sou muito agradecida das merdas que eu fiz na vida, né? Mas, gente, eu vou contar, eu vou ir contando ao longo desse curso todas as merdas que eu fiz, que foram muitas, né? Eu tinha 21 anos. Imagina, eu estava saindo, eu trabalhava pelo estado, né? Eu estava no terceiro, quarto semestre de letras e caí de paraquedas numa escola bilíngue. E detalhe, naquela época, 2005, naquela época não tinha material na internet, a reviria, como tem hoje. Não tinha leitura para escrever o TCC, gente, não tinha. A gente tinha que garimpar, literalmente, né? E eu fiz meu TCC sobre ensino bilíngue, né? Muito corajosa. Eu lembro que a minha orientadora catava material, assim, saiu uma revista lá na PQP. Ela arranjava, dava um jeito de eu pegar a revista para mim, para eu ler, para colocar no meu TCC, gente. Esses anos dourados foram, graças a Deus, né? Agora a gente tem muito material na internet, a gente tem muita informação na internet, a gente tem tanta coisa na internet que lá pelas tantas... Ô, Caio, baixa o volume. Lá pelas tantas, a gente não sabe mais o que selecionar, né? A gente fica confuso. Eu me sinto confusa muitas vezes. Às vezes eu estou pesquisando alguma informação e me sinto confusa. Né? Mas eu vou parar de falar. Eu sei que vocês falaram o dia inteiro, eu também falei, mas assim, gostaria de ouvir, assim, espontaneamente de vocês. Vocês podem... o nome a gente está vendo, né? Menos o meu. O meu é Bruna, gente. Vocês podem falar que se vocês já trabalham, se vocês estão se preparando, se vocês estão... O que eu necessito nesse momento, sabe? Por que eu precisava entender naquele momento, quando eu estava lá de paraquedas na escola bilíngue? Eu precisava entender... Eu peguei também um primeiro ano, né? Aí, para ajudar ainda, porque quando eu tinha feito magistério, aí eu fui para letras e eu trabalhava só com adolescente. Aí eu caí num primeiro ano. E eles não sabiam ler, escrever, eles eram no primeiro ano. Então, imagina, era que nem educação infantil, assim, muito parecido. E aí eu tinha que me colocar no lugar, foi determinante para mim me colocar no lugar do aluno, trabalhar com material concreto, trabalhar com realia, sabe, com material autêntico, foi determinante, mas assim, apanhei para aprender isso. Apanhei muito e quase fui demitida, é claro. Uma escola privada. Acho que eu só não fui demitida, gente, porque não tinha outro professor para botar no meu lugar. Existia uma falta gigante de professor de inglês naquela época. Só por isso eu não fui demitida. Aí depois, claro, eu consegui reverter, né, a situação, eu consegui dar jeito naquilo sozinha e muito bem método científico, né? Testa, falha, deu certo. Então, eu vou pedir que espontaneamente vocês falem um pouquinho de cada uma de vocês. Vocês não fiquem chateadas comigo, porque eu vou tomar nota, né? Eu preciso anotar, porque senão eu não lembro de nada depois, né? Então, eu vou precisar saber o que vocês têm, onde vocês trabalham, para começar. Escola regular, escola privada, escola pública, ensino bilíngue e não bilíngue, estou me preparando para o bilíngue, estou vendo que essa... Porque a moda do bilíngue pode ser só uma moda, ou pode ser uma movimentação, um momento da história da educação no Brasil, uma coisa que veio para ficar, né? Então, eu quero ouvir a opinião de vocês. Voluntariamente, eu gostaria que vocês começassem, por favor. Posso começar, então. Oi, tudo bom? Meu nome é Marília. Eu trabalho numa escola bilíngue particular, né? Eu dou aula para educação infantil. Esse ano eu tô com o K3, que seria o pré, né? A turminha antes do primeiro ano. E eu caí de paraquedas também na educação bilíngue, que você falou mais ou menos parecido com o que aconteceu com você. Eu vim de uma área completamente diferente do marketing, eu trabalhava no marketing. Aí, enquanto eu trabalhava no marketing, eu fiz pedagogia, porque eu queria ser professora. E aí eu fiz estágio numa escola que era, por coincidência, bilíngue. E aí a escola gostou de mim, surgiu uma vaga de professora, e aí eu abandonei meu emprego no marketing e já fui direto para a escola bilíngue. Então, eu não me preparei para ser uma professora bilíngue, eu estava me preparando para ser professora apenas,
também não tinha muita confiança no meu inglês, então tive que já trabalhar o inglês também ao mesmo tempo. Então, eu estou há 4 anos nessa escola, graças a Deus tá caminhando bem, assim, eles gostam do meu trabalho, mas eu me sinto muito crua e muito perdida na questão da educação bilíngue mesmo. Tem muita coisa que eu não sei, que eu queria entender melhor como funciona, como que eu posso ajudar mais os alunos. Perfeito, foi pontual, Marília. É exatamente. Assim como a Marília se apresentou, gente, vocês podem se sentir à vontade de dizer o que estão sentindo, porque é assim, né? Lembrem-se, se a gente não erra, a gente dificilmente vai aprender. Se a gente não tem necessidade extrema daquilo, a gente dificilmente vai aprender. Então, faz parte, né? Talvez, claro, vai ter aqueles professores que estão se preparando para esse momento, mas, como eu, só fui atrás quando eu estava lá no olho do furacão, né? Eu vou continuar daqui. Olá, gente, meu nome é Cíntia. Já dou aula há 15 anos de inglês, porém nada voltado para o bilíngue, né? Até que em 2018, né, sempre em colégio privado, né? Vai me dar notícia de novo. Opa! Até que em 2018, a escola que eu trabalhava, ela fechou e uma escola comprou, onde tinha, não é ensino bilíngue, mas era um programa bilíngue para a educação infantil, né, jardim e pré, e era aula 3 vezes na semana de inglês. Nisso eu caí de paraquedas, né? Eles já precisavam da professora de inglês, eu acabei continuando na escola, continuo até hoje. Ano passado, essa escolinha bilíngue, ela fechou por conta da pandemia, né? Essa escola ela é até o ensino médio, técnico, preparatório e tudo mais. Porém, esse polo que era de educação infantil, ele fechou por conta da pandemia, né? Fui realocada, continuei em outras filiais, dando aula para Fundamental 1, 2, ensino médio. Porém, eles estão aí querendo retornar em uma outra unidade que já funciona com Fundamental. Eles estão querendo colocar o infantil ano que vem novamente, né? Mas eu acho assim que eu teria muito que melhorar, o que aprender mais, e eu tô aqui para isso, para aprender mais um pouco com vocês. Eu sei que não é o ensino bilíngue, lá é um programa, né, para poder as crianças terem mais contato, a educação infantil ter mais contato com o ensino do inglês. Mas é isso. Quero aqui aprender um pouco mais com vocês. Muito obrigada, Cíntia. Uhum. Meu nome é Daniele e eu sou formada em letras em inglês desde 2014 e ensino em escola particular e dou aula do 1º ao 5º ano. Eu fiquei sabendo hoje, a minha coordenadora, que a escola comprou um programa bilíngue. Eu não sei se vocês conhecem o International School. Olha a cara de dona. Presta esse negócio, dona? Presta? Não sei, eu não estou sabendo de nada. Quinta-feira, ela disse que a gente vai ter uma reunião com o pessoal, com a equipe de lá. Então, graças a Deus, eu comecei a fazer esse curso, né? Eu nem sabia disso, mas, providencialmente, comecei a fazer o curso hoje, graças a Deus. E o que tiver aí, gente, estou aberta a aprender. Muito obrigada, Daniele. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou professora de inglês desde 2012. Na verdade, na época eu caí de paraquedas no ensino de inglês, porque eu estava cursando biologia, nada a ver. Mas a escola que eu cursava inglês me convidou para dar aula para as crianças, porque eles acharam que eu tinha perfil. E desde então eu comecei a dar aula para as crianças, eu peguei gosto, cursei pedagogia, e esse ano, inclusive, eu terminei uma pós-graduação em metodologia de ensino de inglês. E um dos motivos pelo qual eu procurei o curso foi porque eu trabalho em 2 escolas infantis, 3, na verdade, porque uma das escolas são 2 unidades. Eu trabalho em 3 escolas infantis, dando aula de inglês só recreativa. E uma delas quer se tornar bilíngue no ano que vem. E aí elas me fizeram a proposta, então até conversei anteriormente com a teacher Bruna, falei, preciso, porque a escola vai começar e eu não tenho menção nenhuma.
Eu já atuo como professora particular de inglês. São 9 anos dando aula. E eu espero aprender bastante. Perfeito. Obrigada, Gabriela. Todo mundo já falou? Tá, bom dia não, boa noite. Boa noite. Todo mundo já falou? Não, tem umas gurias que não falaram ainda. Só 4 falaram até agora. Ah, tá. Eu sou professora Tuli, a teacher Tuli. Trabalho com ensino de língua inglesa há 13 anos. Comecei em 2008. E escola bilíngue eu trabalhei muito pouco, assim. Eu não consegui porque eu trabalho no estado. Eu sou professora da rede estadual. Então, eu não consegui trabalhar na escola bilíngue para poder conciliar, porque era educação infantil e era muito puxado. Então, eu ainda tinha que dar aula na rede estadual, então, assim, não deu. Mas eu trabalhei cursos para, desde os pequenininhos, de bebop, os 4 aninhos, enfim, até o avançado. E, no momento, eu dou aula particular de inglês. Assim, eu trabalho mais com nível básico e conversação, e eu trabalho com os pequenos. Eu tenho uma aluna de 5 anos, Maria, e eu estou dando aula online para ela, e assim, eu estou no curso para poder aprender mais sobre essa questão do ensino bilíngue, trabalhar ideias para poder me atualizar para, quem sabe, voltar a trabalhar em alguma escola no que vem ou colocar, assim, né, incorporar também no meu trabalho como professora de inglês particular. Ok, muito obrigada, Tuli. Ô, Bru, eu coloquei o meu no chat, tá? Porque tá feio aqui. Gente, a minha tá sem voz, então eu vou ler, tá? Sou a Mirelle, de Americana, São Paulo. Sou teacher há 19 anos em todos os segmentos, menos universidade. Até fiquei cansada de ler. Trabalho em 2 colégios, mas estou em transição para ser self-teacher, finalmente. Porém, continuarei em colégio privado, que estamos migrando para sistema bilíngue. Preciso entender como trabalhar o ensino bilíngue, principalmente com os menores, pois vou coordenar as professoras. Desculpa, gente, mas minha voz está feia demais. Quero dizer que estou há 19 anos na luta, mas acredito que tenho tanto a aprender que sempre busco aprimorar. Ok, muito obrigada, Mi. Bom, acho que eu vou agora. Gente, eu tô me sentindo a bebezinha. Percebi que tem um homem aqui, então eu já ia falar, tô diante de mulheres gigantes. Quem sou eu, gente, na fila do pão, meramente. Uma mera mortal. Gente, eu comecei um curso profissionalizante de inglês com 18 anos para procurar o meu primeiro emprego. E aí, o inglês simplesmente mudou minha vida. Eu tive algumas vivências como modelo, e aí eu precisei muito tirar um passaporte. Nem sabia o que era, gente, de verdade. Então, assim, muita coisa aconteceu comigo, sabe? Tipo assim, de uma maneira muito atrasada. Mas que bom. E aí eu fui me apaixonando pelo inglês, e aí eu estudo há 2 anos. É perrengue atrás de perrengue. Então, essa famosa estudante. E aí eu entrei para pedagogia agora e eu comecei a procurar estágio. E, para minha surpresa, a escola que me aceitou, a primeira escola que eu coloquei currículo foi uma escola bilíngue. E eu fui para o processo seletivo e tudo. Como eu estou no primeiro período, acho que eu não passei por causa disso, não sei. Mas eu sou muito apaixonada pela área, não sou fluente em inglês, mas eu tenho um sonho de ser como vocês um dia. Falar que eu dei aula, que eu estou nessa caminhada. E aí eu quero muito passar o inglês para frente e me tornar uma professora de inglês. E eu quero muito entrar para a educação bilíngue. Eu gosto muito, gente, tipo, é minha área. E aí eu sei que não vale a pena só gostar, né? Tem que procurar. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse curso. Muito obrigada. Eu quero aprender com cada uma de vocês, principalmente a Tícia Bruna.
E aí eu tô nervosa e é isso. Acho que eu consegui falar um pouquinho de mim, né? Falou, muito obrigada, Vitória. Eu também acho que eu vou agora depois da Vitória. Boa noite, pessoal. Eu sou a Débora e eu tô falando de Osasco, São Paulo. Estou aí nessa luta também há mais de 10 anos e comecei no CCAA, minha carreira comecei no CCAA, eu era secretária, depois comecei a cobrir os professores que faltavam e fui me apaixonando, depois eu caí numa escola lá em Minas, eu sou mineira, e fiquei um tempo trabalhando nas escolas e me apaixonando cada vez mais, e até que eu me casei, vim aqui para Osasco, e trabalhei numa escola, e aí, com a pandemia, nós tivemos lá muitas mudanças, questões de número de aulas, muita coisa que não compensaria, né, para esse ano. E então, meu marido me deu o maior apoio e eu chutei tudo, e agora estou aí na carreira solo, dando aulas particulares, e tenho pedagogia, tenho letras, estou terminando uma pós também, e estou assim, entrei nesse Instagram aí, estou conhecendo um monte de gente bacana, e fiquei muito feliz com esse curso da Bruna. Eu sou uma das ganhadoras, na hora que eu vi, eu fiquei muito feliz, te agradeço muito pela oportunidade, e estou aqui para aprender bastante com a Bruna e com cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Débora. Mais alguém que gostaria de falar? Não é obrigatório, gente. Mas se sentir no coração, eu vou falar, pode falar. Pode falar. Vai, Aline. Ai, tanta energia boa aqui, né, Tia Bruna? Essas gigantes experientes. Viu, Vitória? Isso que é bom, estar com mulheres experientes. O chão de sala de aula, minha filha, faz toda a diferença. Então, eu sou a Aline, sou aqui do interior do estado de São Paulo. Estou falando aqui de Vinhedo, né? Faço parte da comunidade da Tia Bruna. Graças a Deus, minha filha, já estou me preparando, porque não é fácil não, viu? E eu sou estudante de letras, né? E eu estou me preparando, né? Porque é uma coisa assim totalmente diferente, né? Vamos falar assim, é totalmente diferente de ensinar português, né? Para os pequenininhos, né? A abordagem é outra. Então, eu já estou me preparando já para isso, para quando chegar lá, chegar a minha vez, né? Se Deus quiser, né? Tudo no momento certo, eu já estou preparada e aprendendo por exemplo, a Tia Bruna, ela é muito experiente, gente. Com as outras meninas da comunidade também, só tem contribuição. Então, eu só tenho a agradecer a essas gigantes, essas mulheres experientes, que só tem a nos ensinar. Então, muito obrigada. Obrigada, Aline. Oi, gente. Eu sou a Teacher Dani. Oi, Dani. Oiê. Eu dou aula de inglês há mais de 14 anos já. Trabalhei muito em escolas de inglês também. Estou traumatizada de trabalhar em escola de cursinho de idiomas. E aí eu resolvi, né, ser, como é que ela falou ali, self-teacher, né? E desde um pouquinho antes da pandemia já, né? Mas aí, como foi bem na transição, né, entre 2019 para 2020, foi bem na época que todo mundo começou a ficar ruim, né? Então, aí tá sendo bem difícil ser self-teacher por causa da pandemia, mas estamos aí, na luta, né? E estou aqui nesse curso porque é uma possibilidade a mais, né? Por mais que a gente saiba inglês, né? Já tenha dado inglês para todas as idades, tudo, o ensino bilíngue é totalmente diferente,
né? Porque eu não tenho pedagogia, né? Então, talvez esse curso também já me ajude um pouco mais do que o pessoal que já passou pela pedagogia, já tem uma abordagem diferente, né, com os pequenininhos. E é isso aí. Mais alguma coisa, Pro? É isso aí, obrigada, Dani. Gente, a Sara também escreveu no chat, ó. Boa noite, sou a Sara, sou formada em letras desde 2007. Trabalho como professora de inglês em escola particular e curso de idiomas. Na escola regular, estamos tentando aprimorar o programa bilíngue, que depende totalmente da minha criatividade, para juntar crianças de 5 a 11 anos na mesma sala ao mesmo tempo. Gostaria de me aperfeiçoar para estar preparada para o mercado que está em expansão na minha cidade. Meu microfone não está funcionando, desculpem. Não tem problema, a Sara pode escrever sem culpa, gente. A gente é free aqui de culpa, pelo amor de Deus. Tá? Não quer abrir o áudio, não abre. Quer escrever, escreve. Não quer falar, não fala. Não quer abrir a câmera, não abre. Sabe? A gente já passa o dia inteiro nisso, nessa exposição, o tempo todo, né? Sendo o tempo todo professor, né? Cuidando, né? Aquela coisa assim, ó. Nem, o meu marido tava de frescura com os meus filhos aqui, de brincadeira. Ele disse, ai, por que tu não entra na brincadeira? Eu disse, chega de brincadeira por hoje. Pelo amor da Deus, chega de brincadeira, me deixa em paz. Né? Então, eu sei como vocês se sentem, sendo o tempo todo aí orientando, pensando, refazendo, corrigindo atrás de aluno. Então, esse momento tem que ser um momento que eu tenho que ficar à vontade. Aqui tem alguém que vai orientar e vocês podem abrir a câmera, fechar a câmera, falar, não falar, escrever, não escrever. Tá tranquilo, tá? Vocês podem ter certeza que eu não levo para o coração nada disso. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, tá. Eu sou Renata, faz 6 anos que eu sou professora, eu sou formada em letras, atualmente eu estou cursando pedagogia e eu trabalho em 2 escolas regulares, eu ensino do 2º ano vou colocar até o 3º ano do ensino médio, porque em uma das escolas que eu trabalho a gente tem um programa paralelo, né, que é um curso de línguas, e tem até o ensino médio, né? Inclusive, eu trabalho com o Henrique, que está aqui também. Daqui a pouco ele vai falar, depois de mim. Né, do que a escola quer fazer é se tornar bilíngue, né, no futuro. Então, a gente já tem o projeto bilíngue, né, que são essas aulas além da grade curricular. E, às vezes, a gente realmente fica um pouco perdido, né, de como que a gente pode aplicar, como que a gente pode ajudar os alunos, como que isso pode ser algo realmente a mais, né, porque, às vezes, dá a impressão que não está sendo a mais, né, parece que fica no mais do mesmo, né? E aí a gente fica totalmente, nossa, o que que eu faço? O que que eu estou fazendo, né? E também tem as aulas de CLIO, né? Em um dos colégios que eu trabalho, e às vezes também fico assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu estava agora preparando aula, eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Não sei. Então, realmente é uma oportunidade para a gente expandir as ideias, né, para a gente conseguir entrar nesse universo aí que eu acho que está cada vez mais próximo, acho que de todas as escolas. A outra escola que eu trabalho, algumas unidades já estão inserindo o programa bilíngue no ano que vem. A daqui da minha cidade ainda não, mas é uma coisa que vai acabar acontecendo, né? Então, isso é muito importante, a gente estar atualizado e poder saber como que a gente pode contribuir, né, para que os alunos tenham o melhor disso. E eu espero aprender bastante. A Bruna é maravilhosa, uma vez já vi uma talk dela, adorei. Então, tenho certeza que vai ser muito, muito proveitoso. Ai, muito obrigada, Renata. Bom, boa noite. Boa noite. Vou pegar o embalo da Renata, minha colega. Bom, eu sou professor de inglês há 10 anos. Trabalho junto com a Renata em um colégio aqui da nossa cidade. Esse colégio, ele surgiu em 2014, eu trabalho lá desde 2015, e em 2019 houve uma mudança na direção da escola, e por um pedido da mantenedora,
eles pediram que a escola criasse um projeto bilíngue, né? Esse projeto começou o ano passado, juntamente com a pandemia, então foi um caos, a gente ficou completamente perdido, né? Esse colégio atende atualmente desde do berçário até o 3º ano do ensino médio, o programa bilíngue pega todo esse segmento, né? As crianças do infantil têm aula na grade, tem 5 aulas semanais na grade, a partir do 1º ano, eles têm 2 aulas da grade regular, mais uma aula CLIO, né, que é o nome que a gente deu, e 2 aulas de curso no contraturno, né? E a gente começou na tentativa, né, acertos e erros, e quando surgiu esse curso, a Renata que me mostrou, eu falei, é o que a gente precisa no momento, né, porque é um desafio muito grande, né, principalmente com os maiores, né, que pegaram a coisa, porque acredito que quando você começa lá dos pequenos, né, a coisa vai mais tranquila. Agora, os maiores que caíram de paraquedas junto com a gente é bem mais complicado, né? E eu estou extremamente empolgado com esse curso, tenho certeza que a gente vai aprender muito, e para o ano que vem a escola já está pensando em algumas mudanças, e eu acho que o que a gente aprender aqui vai contribuir para isso. Muito obrigada, Henrique. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Sintam-se à vontade. Não? Sem problemas. Gente, assim, hoje a gente vai começar bem teórico mesmo, só para a gente situar o que é bilinguismo, o que é ser bilíngue, o que é escola bilíngue, né? Só para a gente iniciar, né? Porque o que eu quero de verdade, ainda mais ouvindo todos os relatos de vocês, eu fiquei super feliz, porque eu acho que eu vou ter muito a acrescentar para cada um de vocês, muito mesmo, e dizer, assim, de fato, o que dá certo, o que vai fazer os alunos progredir, ou por que não deu certo, né? O que deu errado e por que deu errado. E muita coisa, às vezes, é simples, fácil, é só um ajuste que tu tem que fazer no teu planejamento, no teu programa, nas tuas aulas, é um pequeno ajuste que vai fazer diferença na tua aula, né? E aí tu vai pensar assim, muitas vezes eu parei e pensei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Por quê? Justamente por isso. Esse momento que a gente entra e cai, como eu coloquei lá no curso de paraquedas, a gente trava, porque começa a vir um monte de informações, né? Às vezes até aquela bobeira na hora de planejar, né? Tu cansou de planejar um monte de coisa, chegou em uma determinada turma ou um determinado programa, tu trava, tá? E aí, por que eu não consigo desenvolver? Por que eu não consigo desenrolar isso aqui? Acontece, a gente trava, a gente fica preocupado, a gente tenta, vai nos grupos de WhatsApp, pede ajuda para os colegas, né? Às vezes o colega ajuda, às vezes o colega não ajuda, né? A gente se sente perdidaço e não tem um santo que nos oriente, que diga assim, olha, com essa turma aqui, tu precisa X, até porque a pessoa não conhece a tua turma. Quem conhece a tua turma é tu. Mas ninguém vai conhecer as tuas turmas tão bem quanto tu, a não ser que seja um professor que trabalhe junto contigo na mesma turma, né? E aí, claro, aí eu geralmente fico chocada com o povo nos grupos que dizem assim, larga aí uma avaliação diagnóstica para mim em 7ª série, 7º ano. Acabou que cai uma avaliação diagnóstica, assim, né? Lá do limbo dos PDFs, né? Cai, pá! E eu pensei, gente, aquilo ali me deixa assim, ó. Como assim a pessoa não conhece a turma da outra? E é exatamente esse o ponto. Tu vai desenvolver com os teus alunos o bilíngue quando tu souber o ponto. Ai, como assim quando tu souber o ponto? O ponto de conhecimento, de tu conhecer eles melhor, de tu saber o que eles vão se amarrar, naquilo que eles gostam. Quando tu vê os olhinhos deles brilhando, tu nunca mais vai esquecer desse momento. Que tu criou um projeto, ou que tu criou um plano de aula, e os olhinhos dos teus alunos fizeram assim, aqueles sparkles, né? E aí tu vai dizer assim, agora eu tô no caminho certo. E aí vai te vir um entusiasmo tão grande por dentro,
vai te dar tanta força isso, que tu vai seguir naquele caminho, as coisas vão se abrindo cada vez mais. Então, como eu não conhecia vocês, porque agora vocês são a minha turma, né? Como eu não conhecia vocês antes de hoje, eu fiz uma aula hoje bem conceitual, digamos assim, né? Para a gente situar o que é isso. E assim, para animar vocês, eu vou dizer para vocês que quando eu entrei o ano passado na especialização do Instituto Singularidades de Práticas Bi e Multilingües, gente, antes dessa especialização, eu fiz ensino de língua inglesa pela Estácio, tá? Essa especialização fez assim na minha cabeça, ó, puf, tá? Agora, a do Instituto Singularidades, ela fez assim, ó, paf, né? E aí, coisas lá da minha prática de 2005 que eu fazia, que fiz errado, né? Coisas que eu fazia certo. Tudo isso fez tanto sentido. Sabe quando a coisa explode na tua cabeça? É exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu vou começar situando. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu vou começar... Vocês vão ter acesso a esse material, tá, gente? Eu vou colocar lá na nossa turma do Google Classroom. Vocês vão ter acesso sempre a esse material, aos links, a tudo que a gente trabalhar. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim? Vou começar apresentando. Tá? Vocês têm acesso a esse material, ok? Então, o módulo 1 começa com educação bilíngue, o que é bilinguismo, o que são escolas bilíngues. E aí eu começo por vocês, quero começar por vocês. O que é um sujeito bilíngue e quem pode ser considerado bilíngue, tá? Aí eu vou ler aqui com vocês. Quais desses sujeitos você se considera que são bilíngues? Justifique sua resposta. Ou justifique sua resposta. Um indivíduo que pertence a um grupo minoritário, mas que apenas utiliza a língua de seu povo em casa e utiliza a língua do grupo majoritário nos outros domínios de sua vida, tá? Estamos analisando esse sujeito. Vou contextualizar para vocês. Aqui, eu acho que não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, a gente tem os índios, né? O povo indígena. O povo indígena vai usar, aqui no Rio Grande do Sul é o caigangue, vai usar a língua caigangue no grupo dele de convívio, porém, na rua ele vai usar a língua portuguesa. Esse sujeito é um sujeito bilíngue, vocês não precisam falar, vocês podem fazer aqui com as reactions. Se eu acho que ele é um sujeito bilíngue, eu coloco um, tá? Se eu não acho que ele é um sujeito bilíngue, eu coloco um. Ó, vários. Tá. A gente vai falar disso na sequência. Deixa eu continuar aqui. Estão vendo ainda meu texto, né? Sim, né? Gente, é que às vezes eu me atrapalho com as telas, viu? Eu sou TDAH, viu? Só para dizer pra vocês, eu sou TDAH, então eu me atrapalho com as telas às vezes. Não repare. Número 2, um cientista que lê e escreve uma segunda língua, mas não tem domínio suficiente para utilizá-la oralmente. E isso é comum com a língua inglesa, não é? Quem é professor de inglês sabe que a pessoa chegou e disse assim, ó, eu entendo tudo, eu consigo ler, mas eu não consigo falar, né? Tem professor que faz a seguinte reação assim, ó, né? Como assim? E tem professor que, né? Aí, então, esse sujeito, um cientista que lê e escreve em uma segunda língua, mas não tem domínio suficiente para oralizar, ele é bilíngue ou não é? Reações. Três, um imigrante que fala a língua do país em que vive, mas que não consegue escrevê-la ou lê-la. Ele é um sujeito bilíngue, sim ou não? Reações. Eu não entendi, você pode repetir, por favor? Claro. Um imigrante que fala a língua do país em que vive, ele fala, mas ele não consegue nem ler e nem escrever essa língua.
E o último, e a gente vai falar sobre isso, uma pessoa surda que utiliza a língua de sinais com outros surdos e o português é apenas escrito. Ele é bilíngue ou ele não é bilíngue? Ele não fala português, gente. Ele é bilíngue ou não? Ah, peguei vocês, né? Peguei vocês. Resposta. Todos os 4 são sujeitos bilíngues. Essa é a resposta certa. Todos os 4 são sujeitos bilíngues. Gente, o meu filho se empolga e ele quer dar oi para todo mundo aqui. Dá oi, Caio. Olá! Pronto, já teve um momento de fama dele. Então, assim, todos são sujeitos bilíngues. E aí, deixa eu continuar compartilhando a minha tela. Lá, olha lá, 1935, para o Bloomfield, ele foi um dos primeiros estudiosos, 1935, gente. Ele foi um dos primeiros estudiosos a começar essa história aí de o que é ser um sujeito bilíngue, o que não é ser um sujeito bilíngue. E o cara foi lá assim, não, ser bilíngue é saber falar tudo que tu fala na língua nativa. Esse foi o primeiro conceito, né? E esse conceito, 1935, perdurou por muitos e muitos anos. Até que chegou um outro estudioso, um cara muito mais descolado, e disse assim, não é bem assim. E esse cara, né, estava certo, porque se tu souber tudo que tu sabe na língua portuguesa ou na língua estrangeira, digamos assim, eu vou usar o inglês, por exemplo, tu não é um sujeito bilíngue, tu é um duplo monolíngue. Gente, quando eu li isso, meu cérebro fez assim, ó, pá, como assim um duplo monolíngue? Exatamente, tu não é bilíngue, tu é um duplo monolíngue, tu sabe tudo de português, tu sabe tudo de inglês, tu é um duplo monolíngue, tu não é bilíngue. Oh, então o que é ser um bilíngue? Vocês se divertem, né? Gente, eu me divirto porque eu amo esse assunto. Então, vocês vão ver muita diversão aqui. Então, assim, definições semelhantes com essa do Bloomfield têm sido alvos de crítica. Porque, aí até eu juro por Deus que eu estou arrepiada de falar disso. Porque para você aprender uma segunda língua, adivinha quem é que te ajuda e que te dá aquela mãozinha para tu aprender uma segunda língua? Adivinhem. Alguém se arrisca? A sua língua mãe. Materna. Sua língua materna. Giane, bate aqui, Giane. Hello, meninas. Eu demorei um pouquinho para entrar. Desculpa, não tinha falado oi ainda. Não tem problema. Então, assim, exatamente, tu não vai aprender uma segunda língua fazendo exorcizando a tua língua mãe. Né? No Portuguese in Class. Gente, eu cansei de dizer isso. No Portuguese in Class. Eu cansei de dizer isso. Eu estava fazendo, né? Em nome de Paters e Filhos, exorcizando a língua portuguesa. Errado. Teacher Bruna, a resposta é errada. Né? Estava fazendo errado. Por quê? Porque a língua mãe, ela faz assim, ó. Tchum! Te dá aquele empurrãozinho. Que alívio. Te dá aquele empurrãozinho para aprender a língua inglesa. E pasmem, eu fazia assim, né? Escondida da direção escolar. People, abre o book na page 13. Misturava o português e o inglês, né? Bem baixinho para elas não me olharem, que depois elas me chamavam na salinha. Você sabe o que é ser chamado na salinha, né? Pois eu era chamada na salinha toda semana. E aí, sim. E aí, gente, quando eu entrei no Instituto, na bênção da minha vida, Instituto Singularidades, né? Ele disse assim, misturar as duas línguas se chama Translanguage. E o Translanguage te ajuda a ensinar a segunda língua. Repete, ainda bem que é gravado, porque daí tu vai lá e volta e ouve de novo para ter certeza que tu ouviu certo, né? Repete, por favor. Isso se chama Translanguage. Isso ajuda a ensinar a L2. Rapaz, eu estava fazendo certo, gente. Eu estava fazendo certo. E aí, os super estudiosos da minha época lá, de 2005, na escola bilíngue, diziam assim, que língua é essa que tu mistura as duas línguas? Pois então, meu querido, isso se chama
bilíngue, porque o prefixo bi significa 2. Vocês sabiam que bi significa 2, ou seja, língua portuguesa e língua inglesa. Então, eu não sou um duplo monolíngue, eu sou bilíngue, porque eu sei falar as duas línguas. E uma ajuda a outra. Então, quando alguém olhar para vocês que vocês estão misturando as duas línguas, assim, com aquela cara assim, de super estudioso de 1935, né? Bloomfield, 1935. Que língua é essa? Vocês dizem assim, ó, vocês sabiam que o prefixo bi quer dizer 2? Daí eles diziam assim, que me irritava já desde aquela época, tá? Ai, cadê as professoras do bilíngue? Aí aparecia só as professoras de inglês. Oi? A professora bilíngue é a professora de português e a professora de inglês. Sem problema, Mi. É a professora de português, professora de inglês. Certo? Bilíngue. As professoras do bilíngue são as duas professoras, não é só a de inglês. A de inglês é de inglês. Né? Então, o que acontece? A língua portuguesa, no nosso caso, vai nos auxiliar a aprender a segunda língua. Graças a Deus. Quem é que acabou de perder 30 quilos de culpa agora, nesse momento? Reajam. 30 quilos de culpa mandado para o espaço. Aí vocês pensam, né? Eu comecei o curso em 2020. Eu carreguei de 2005 a 2020 os quilos de culpa. Estou me livrando aos poucos. Me livrando aos poucos. Você pode repetir esse conceito de monolíngue, né? Então, a pessoa que ela fala português, ok, mas se ela fala só inglês na aula, ela é monolíngue, ela é duplo monolíngue? Exatamente. Se ela começar a evitar completamente uma língua, como se fosse assim um erro, um pecado, assim sabe quando tu tá que nem eu fazia escondido, tu começa a evitar essa língua, tu começa a desmerecer ela. Quando tu começa a desmerecer ela, tu começa a dar ênfase só para ser um monolíngue. Tu não é bilíngue. Tu precisa das duas línguas para desenvolver a segunda. Sim. Eu, assim, da aula particular, para mim, né, a carreira solo, para mim foi uma libertação. Nossa, porque total. Eu dou aula para uma garotinha de 5 anos, Maria. Então, assim, eu trabalho com elas músicas, canto com ela, mas eu recorro ao português, porque também a mãe dela assiste a aula do lado dela. Como é que eu só vou falar inglês? Eu vou espantar minha aluna. Tuli, ó, só isso que eu te digo, palmas para ti. Tu faz porque assim, é uma libertação. Eu já levei muito fora, já trabalhei muitos anos em curso, e no português, não sei o quê. E agora eu trabalho também para os adultos, quando eu dou aula particular, eu falo só inglês, mas tem hora que eu recorro ao português, porque assim, a gente tem que... aquela coisa que eu falo, né? Mas eu trabalhei também num outro curso e que a coordenadora falou, olha, você pode recorrer à Mother Language quando precisar. Assim, não tem problema. Fada sensata. Teve um curso que eu trabalhei, eu tive que sair devido à pandemia, eu acabei ficando só como carreira solo. Mas ela falava, não, você pode recorrer à Mother Language, não tem problema. Então, já foi saindo assim a culpa. Graças a Deus. Gente, vocês imaginam que eu dizer assim, hoje a gente vai aprender sobre meio ambiente, né? Environment. Aí as crianças ficaram, Environment. E aí tu começou que nem uma macaca na frente das crianças. Environment. Ninguém sabia o que era. Tu levou meia hora fazendo macaquice quando tu podia dizer meio ambiente. Era só isso? Era só isso. Né? Então, assim, existe um momento da gente se macaquear, mas que aquela macaquice seja para aprender alguma coisa, não para tu ficar fazendo uma tradução. Né? Então, se livrem da culpa. Às vezes, o recurso, utilizar a língua portuguesa como recurso só te ajuda. Claro que a gente tem o objetivo de ensinar a língua inglesa, e a gente vai evoluindo aquela língua cada vez mais. Chegou no final do ano, eu não dizia assim, abra os seus books na página 34. Não, eu já dizia a frase completa, eu já dizia open your books to page 34.
Eles já entendiam, mas eles só entendiam porque eu misturei as duas línguas. Então, isso faz toda a diferença. Conhecimento liberta. A gente devia de tatuar essa frase, vocês não acham? Conhecimento liberta! Bilíngue! Gente. Cadê as... Gente, aquilo já me irritava naquela época, porque quando eu fiz eu fiz letras, eu me formei em português também, né? Daí estava lá eu suando com os prefixos, sufixos radicais gregos e latinos, né? E a pessoa dizendo, cadê as professoras do bilíngue? E se referindo às professoras de inglês. E eu assim, ó, Jesus, quando eu for coordenadora, não permita que eu seja assim, por favor. Mas, né, até as coisas erradas que a gente vê, a gente aprende, sempre, né? Aí evoluímos, saímos de 1935, chegamos diretamente em 1967. Aí esse cara aqui, o McNamara, ele fez um contraponto, né, do Bloomfield. Ele disse, Bloomfield, tu tá por fora, velho. Aqui, ó, chegou novos paranauês do ensino bilíngue. E esses novos paranauês do ensino bilíngue é que qualquer indivíduo que tivesse uma competência, por mínima que fosse, em qualquer uma das 4 habilidades, seria um ser bilíngue. E aí, dentro disso, começou a ter as dimensões de bilinguismo, né? A primeira dimensão, esse material vai estar disponível para vocês lerem com mais calma, tá, gente? A primeira dimensão é a competência relativa, né? Que o indivíduo vai ter competências linguísticas equivalentes em ambas as línguas, né? O bilíngue balanceado, o bilíngue dominante, que ele vai ter mais competência em uma língua do que na outra. A segunda dimensão, que é a organização cognitiva, o bilíngue composto, ele vai apresentar uma única representação cognitiva para 2 traduções equivalentes. O bilíngue coordenado, ele apresenta representações distintas para 2 traduções equivalentes. Aí tem a terceira dimensão, né, que tem o bilíngue infantil, bilíngue simultâneo, o bilíngue infantil consecutivo, simultâneo, que está aprendendo as 2 línguas ao mesmo tempo. O consecutivo é que primeiro adquire uma e depois a outra, né? O bilíngue adolescente ou adulto, que tem a aquisição da segunda língua na idade adulta ou durante a adolescência. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu preciso que vocês estejam preparados, com o coraçãozinho aí preparados. Nós, todos aqui nesse ambiente, somos bilíngues. Então, parem de dizer que o meu inglês, estamos em desenvolvimento. Somos, quem está em desenvolvimento é um bilíngue ainda em desenvolvimento. Mas somos todos bilíngues. Então, assim, digam, eu falo inglês pra caralho, velho. Eu falo inglês, sim. Né? Porque essa concepção já melhora para nós esse posicionamento de ser bilíngue. Então, podem falar assim, eu sei inglês, eu falo inglês, eu estou cada vez melhor. Porque somos todos bilíngues. Podem respirar profundamente. Ai, ainda bem. Né? Porque se alguém dissesse para vocês, ai, não, só pode ser bilíngue criança. Ah, mentira. Né? Todos somos bilíngues. Ai, olha o bebezinho da Marília, gente. O finho. Oh, olha a carinha. Perdido assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A 4ª dimensão é a presença ou não de indivíduos falantes da L2 no ambiente social, que para nós, aqui na língua inglesa, no Brasil, é bem difícil. É muito mais fácil a gente encontrar falantes do Caigangue, do Guarani, do Tupi-Guarani e do espanhol do que do inglês, né? Por isso que já começa a ter uma dimensão desproporcional de dificuldade para o inglês. Por isso algumas pessoas consideram aprender inglês tão difícil. Porque a gente não vai, daqui a pouco tu não vai... Quando tu te depara com um gringo, né? Hello, né? Vai dizer, how are you? I'm been traveling to Brazil, because... né? Tu vai... peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Tu vai... Aí a 5ª dimensão e depois a 6ª. Tu vai... O teu ouvido faz assim, tu já te identifica na hora, né? Agora tu vê alguém falando caigangue, espanhol, tu já nem dá mais bola, né? Já é natural aqui. Mas quando é um gringo, tu já presta mais atenção, né? Depois a 5ª dimensão, né? O status atribuído a essas línguas na comunidade. Porque, como assim o status atribuído a essas línguas na comunidade? O que aconteceu? Deixa eu tentar trazer a história presente aqui para vocês.
Reajam. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas línguas são faladas no Brasil, atualmente, ativas? Quem acha que são 7 línguas, põe esse emoji aqui. 7. Quem acha que são 37 línguas, coloca esse emoji aqui. Quem acha que são que são menos de 100 línguas, reage assim. Menos de 100 línguas. Reaja como, né? Coloca só essa mãozinha aqui, ó. Vai lá no Reactions do lado do Share Screen. Quem acha que são mais de 100 línguas, reage assim. Sim, são mais de 100. Na verdade, gente, são mais de 200. São 222 línguas faladas no Brasil atualmente. Tá? 222. Quando eu vi, sim, eu fiz assim, gente, cadê esse monte de língua? O que aconteceu? Lá na ditadura, aconteceu um gloticídio. Que é isso, palavra bonita essa que ela está dizendo. Eles tentaram assassinar literalmente as línguas estrangeiras. E vocês sabem o número de imigrantes que a gente tem no nosso país. Então, não podia falar alemão, não podia falar espanhol, não podia falar japonês, não podia falar nada. Houve uma supervalorização da língua portuguesa. Uma supervalorização. E aí eles proibiram até de sair assim nos jornais, nos panfletos. Eles proibiram as pessoas de falar na rua outra língua e supervalorizaram a língua portuguesa. E esse trabalho deles foi tão intenso, mas tão intenso, que hoje em dia se acredita que o Brasil é monolíngue, só se fala português aqui e mais nada, né? Há pouquíssimo tempo que começou essa coisa de ter outras línguas oficiais, cooficiais junto com a língua portuguesa. Há pouquíssimo tempo, né? Há pouquíssimo tempo que se foi feito esse acolhimento com outras pessoas que falavam outras línguas. Mas por quê? Porque aí o que aconteceu? Horrível, eu também acho, Túlio, horrível, né? Tu tentar pegar a língua dominante e impor daquilo com as línguas das minorias é horrível, né? É um assassinato da língua mesmo. E aí as pessoas sofriam consequências horríveis, se elas tinham... você sabe o que aconteceu na ditadura, né? Que se elas falavam outra língua, ou se elas tinham um sotaque carregado, né? Não é que até hoje as pessoas riem de quem tem sotaque? Não é verdade? Não é assim? Né? Não é um deboche? Isso tudo advém lá da época da ditadura. E todo esse enfoque na língua portuguesa fez com o quê? Que as pessoas se voltassem, obviamente, para a língua portuguesa, mas que começassem a achar as outras línguas, não só línguas de ser dignas de deboche, mas difíceis de aprender. Eu já disse isso. Eu não vou aprender alemão. Né? Eu não vou aprender alemão. Por quê? Porque se trouxe esse deboche com a língua dessa forma. Coisa ridícula eu ter dito isso. Eu tenho vergonha de ter dito isso. Eu quero muito aprender alemão. Eu acho que é difícil, sim. Mas as pessoas não acham o inglês difícil também? Né? Mas nem é tão. E supervalorizaram o francês. A minha mãe estudou francês na escola, exatamente. Né? Assim, desculpa, é porque eu estou achando essa história tão louca. Eu vou conversar com os meus amigos professores de história, conversar sobre isso, porque assim, o que eu aprendi, até que assim, né, eu vejo os alunos perguntando, por que a gente tem que aprender inglês na escola? Aí o que eu soube das pessoas falando assim, não, porque na ditadura militar foi colocado o inglês como língua obrigatória. E era o que a gente mais escuta assim, porque durante a ditadura militar foi implantado o inglês, os cursos de inglês, todo mundo queria estudar inglês porque começou o capitalismo, a influência dos Estados Unidos aqui no Brasil, o rock, a Jovem Guarda. Aí eu lembro que nos anos 70, assim, tinha cantores Michael Sullivan. Eu lembro porque meu pai escutava muita música. Eu fui muito musical, assim. Tive muita educação. Não da gente assim, saber tocar o instrumento, mas meu pai escutava muito música. Eu quis aprender a estudar inglês porque eu ouvi
assim, ouvindo Mariah Carey, Whitney Houston, né? Enfim. Então, nos anos 70, a gente escutava pessoas brasileiras cantando música em inglês, porque era chique. Tim Maia. Então, eu estou achando muito louco isso. E, ao mesmo tempo, francês também, porque meu pai fez francês, a minha mãe também. Então, assim, fica assim, mas, meu Deus. Então, será que tem alguma coisa a ver também com interesse econômico? Não sei. Dona Tule falou tudo, exatamente. Não só com interesse econômico, mas porque o francês e o inglês representavam o quê? A classe majoritária. Então, a língua portuguesa, eles queriam que a língua portuguesa chegasse nesse nível, a classe majoritária, né? Junto com o francês, junto com o inglês. O que se fez? Um gloticídio das outras línguas, as línguas indígenas, as línguas Porque quando eles vinham as pessoas como imigrantes, eram as pessoas que não tiveram, eles eram pessoas mal vistas na comunidade, por N motivos, gente. Não me veio aqui um motivo coerente, eu não consigo pensar nisso, né? Até porque eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem fazer guerra. Ainda mais como conseguem ser preconceituosas com as outras, eu não consigo entender. Então, eu não consigo pensar em nenhum motivo para tu achar que as pessoas que falam alemão, italiano ou japonês sejam menos do que tu. Mas aconteceu exatamente isso. Com essas comunidades que vieram para o Brasil trabalhar, porque eram pobres e trabalhadoras, se foi feito esse abafamento da língua deles e colocando o português. E, em seguida, o francês como uma língua supervalorizada e depois o inglês como língua franca, né? E por o inglês ser uma língua fácil, né? Mesmo ela não seja de origem latina, ela tomou essas dimensões que tomam hoje, são faladas é a língua mais falada em número de países do mundo, é a língua inglesa. E aí, depois eu tenho aqui, eu estava falando sobre o status atribuído a essas línguas na comunidade, exatamente isso, as línguas supervalorizadas, francês e inglês, né? E, por último, a identidade cultural. Tem o bilíngue bicultural e tem o bilíngue monocultural, né? O bicultural é aquele que vai se identificar com 2 grupos culturais e o monolíngue é aquele que se identifica apenas com um grupo. Depois disso, aí eu vou repetir aqui a 6ª dimensão, mas não tem problema. Depois eu arrumo e coloco bonitinho para vocês. Depois disso, nós temos os bilíngues tardios. Eu sou bilíngue tardio. Tá? Eu comecei a estudar inglês com 16 anos. O bilíngue aditivo, tá? Compreende 2 línguas que se combinam de modo complementar e enriquecedor, né? E aí tem o ambilíngue, o equilíngue, o bilíngue balanceado, o bilíngue simétrico, o bilíngue total, que eles têm níveis semelhantes de competência nas 2 línguas. O bilíngue ascendente, cuja habilidade de utilizar a segunda língua se desenvolve à medida que passa a fazer uso crescente dessa língua, ou seja, por meio de imersão, muitas vezes por meio de imersão. O bilíngue precoce, né, quando adquire as 2 línguas na primeira infância, e a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque o aluno que está entrando na escola com idade escolar, digamos, 5, 6 anos, ele não vai ser um bilíngue simultâneo, porque ele está ouvindo desde a barriga da mãe a língua materna. Ele ouviu anos, literalmente, e horas a fio dessa língua. Então, ele não vai ser... Então, assim, essas pessoas que estão cobrando de vocês, mas ele é bilíngue, ele tem 5 anos e está prontinho para aprender ali, né? Sim, ele está pronto para aprender, ele tem capacidade, mas ele vai sempre desenvolver a língua materna muito mais. Porque ele está ouvindo a língua materna todo instante, constantemente, o tempo todo, que nem aquele meme, né? Todo instante, completamente, o tempo todo, né? Ele está ouvindo a língua materna, gente. E a língua adicional, ele vai ouvir no ambiente de escola e nem sempre ele vai ter um pai e uma mãe que vai desenvolver com ele em casa. Vai fazer tema, né? Lá na época que eu trabalhava, o tema era o tabu, né? Deus o livre que os pais não conseguiam fazer o tema com os filhos, meus temas eram muito difíceis. Mas a gente sabe que se a gente não passar tema, o aluno não desenvolve. E aí, o que eu faço? Então, meia hora antes da aula acabar, eu começava a explicar o tema, porque eu ia precisar de todo aquele tempo para repetir, para que os alunos chegassem em casa e não pedissem ajuda do pai e da mãe, porque senão, né? Lembra que eu contei que eu estava toda semana na salinha? Por quê? Porque
eu estava tentando ensinar eles, né? Mas daí eu não podia passar tema. Mas eles queriam que eles aprendessem assim. Gente, vocês não têm noção do estresse que eu vivi. Eles tinham que aprender assim o inglês. Afinal, eles tinham 10 períodos semanais, mas eu não podia passar tema. Né? Aí, claro, né? Aí a sala tinha 35 alunos, né? Põe 35 alunos para falar ao mesmo tempo e ver o que dá. Né? Então, assim, não existe milagre. Existe estratégia de aprendizagem. Não existe milagre. Existem maneiras de tu atingir o aluno. Mas essas maneiras também são limitadas quando o meu grupo de alunos é muito grande. É óbvio que vai ter uma defasagem. Porque como é que eu vou desenvolver a oralidade de 35 crianças? É complicado ao mesmo tempo, né? É complicado. Né? Aí tem ali os diversos tipos de bilíngue composto, bilíngue consecutivo ou sucessivo, bilíngue coordenado, bilíngue dissimulado, né? E existem os bilíngues dissimulados, o que eles são? Eles ocultam o conhecimento da segunda língua. Né? E tem muito aluno assim, gente. E aí o bilíngue diagonal, que é o último aqui, né? Que ele aprendeu outra língua em outra variedade. Vocês podem ler depois com calma sobre isso. Vocês podem trazer dúvidas no grupo, se vocês estiverem lendo e não entenderam alguma coisa, pode me chamar. O máximo que vai acontecer eu demorar para responder, porque eu estou em aula também, né? Mas eu sempre respondo. O bilíngue dominante, né? Ele vai demonstrar proficiência maior em uma das línguas. O bilíngue não ativo, né? Aquele que migrou para um país estrangeiro por um período considerável e que tem pouca oportunidade de utilizar a língua materna. O bilíngue funcional, que ele opera em duas línguas com ou sem influência para uma determinada tarefa. O bilíngue horizontal, que ele possui status igual nas duas línguas. E o bilíngue incipiente, que é o que a gente vê bastante, mas que não deixa de ser bilíngue. Né? É o bilíngue incipiente, é que ele está no estágio inicial de bilinguismo. Ele está em desenvolvimento daquela segunda língua. Mas se ele já está tendo conhecimento e já está sendo exposto, ele é um bilíngue incipiente. O bilíngue minimalista, né, que sabe poucas palavras ou frases na segunda língua. O bilíngue natural, o primário, ele passou por um processo de aprendizagem formal das duas línguas. O bilíngue passivo, assimétrico ou receptivo, é esse aluno que vai chegar lá para vocês e vai dizer assim, eu entendo tudo, mas não consigo falar, né? Porque o que aconteceu é aquela criança, e assim são 4 habilidades, e lembram que as 4 habilidades, elas podem ser desenvolvidas de forma unilateral. Eu posso ouvir muito, não falar nada, eu posso ler tudo, não escrever nada. E o contrário também pode acontecer. Porque elas não necessariamente vão se desenvolver assim, bonitinha, toda. Quem dera, né, gente? Ai, que beleza. Vamos lá, gente, desenvolvendo as 4 habilidades simultaneamente, começando 3, 2, 1, já! Ia ser maravilhoso, né? Mas não é. Então, a gente tem que ter as nossas estratégias. E aí, essa pessoa é aquele sujeitinho lá no fundo da sala de aula, do cursinho de inglês, que ficou só respondendo pergunta. A professora tá mandando assim, how old are you guys? Aí ele fica aqui. Aí ele pensa, né? Eu tenho 13 anos. Aí a professora tá lá, do you like ice cream? Adoro sorvete. Mas não diz nada, ele só tá pensando, né? Adoro sorvete. Let's go to não sei o quê. Vamos sim. Ele não falou. Não adianta pensar. No meu pensamento tá lindo, mas os meus músculos que vão fazer a minha dicção, eles precisam ser treinados, porque existem fonemas na língua inglesa diferentes dos fonemas da língua portuguesa. Se eu não treinar, eles não vão sair nunca. Por isso que a pessoa não aprendeu a falar. Aí tem diversas pessoas na internet, se dizendo professor, que diz que é impossível a pessoa entender tudo e não falar nada. Mas é totalmente possível e viável. Totalmente. E nem por isso a pessoa deixa de ser bilíngue. Ela é bilíngue passivo, assimétrico ou receptivo. Né? O bilíngue produtivo, que ele entende, fala, escreve em 2 ou mais línguas, e o bilíngue recessivo, que começa a ter dificuldade de entender ou se expressar em uma das línguas devido ao pouco uso.
o bilíngue secundário, né? A segunda língua foi adicionada por meio de instrução formal, o semilíngue, né, que tem conhecimento insuficiente das duas línguas, o bilíngue subordinado, que ele sofre interferência da segunda língua, o bilíngue subtrativo, né, é aquele que aprendeu a segunda língua às custas da sua primeira língua, que é aquilo que a gente tenta fazer na sala de aula, que eu tentei fazer na sala de aula. Eu queria subtrair uma língua e colocar só a outra. O que eu queria fazer? Eu queria deixar eles monolíngues na língua inglesa. Queria subtrair, que foram isso que eles fizeram com as línguas indígenas e as línguas das minorias. Eles tentaram subtrair essas línguas. O bilíngue vertical, né, que o indivíduo é bilíngue em uma língua padrão e em um dialeto. E aí, eu pergunto de novo para vocês. Defina uma frase usando suas próprias palavras. O que é educação bilíngue? No ponto de vista de vocês, o que é educação bilíngue? Vocês podem... já coloco para ti aqui como é que é uma palavra certinha, porque eu não me lembro como é que se escreve. Eu não tenho vergonha de dizer mesmo, né? Afinal de contas, eu estudo 3 línguas. Vocês podem dizer isso para os alunos também, gente. Vocês não lembram como fala uma palavra, quando não escreve, eu falo assim, ai, gente, olha só, eu estudo tantas línguas, né? Às vezes eu me confundo. Pode dizer. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Glotossídio, difusão de uma nova língua em um espaço, enfraquecendo a natural da área. Nascia, então, uma nova cultura social. Glotossídio. É isso aí. Que foi o que aconteceu com as línguas das minorias no Brasil na época da ditadura. E eles conseguiram, né? Que sim, se acredita que eu botei nos status lá do meu Instagram, perguntando quantas línguas as pessoas achavam que se falava no Brasil. Foram 3 pessoas que colocaram 222, o resto todo colocou as outras respostas, 7, 9, 13, né? Então, isso que aconteceu, glotossídio. E o sídio, né, vem do homicídio, né? E, voltando, o que é educação bilíngue? O que vocês consideram educação bilíngue? Agora, se vocês quiserem, porque eu já sei que várias pessoas eu vi a reação, né? Quando eu falava assim de, é mesmo, né? Ou tipo, gente, como é que eu não soube disso? Como é que ninguém me contou? Né? Ou tipo, que me apoiaram quando eu disse conhecimento liberta, né? Vocês podem dar a visão de vocês do que vocês achavam antes e o que vocês pensam agora, ou vocês podem escrever ali no chat, ou vocês podem abrir o microfone e falar o que vocês pensam, assim, livre de julgamentos. O que vocês acham que é educação bilíngue? A minha ideia de educação bilíngue, pensando na criança, era você conseguir que aquela criança conseguisse se comunicar nas 2 línguas ao mesmo tempo. Essa era a ideia que eu tinha. Isso aí. Muito obrigada, Gabriela. Mais alguém gostaria de falar? Então, acho que pegando o que a Gabriela falou, se comunicar nas 2 línguas, mas agora de diferentes maneiras, não só oralmente. Muito bem, Cíntia, muito bem. Ó, a Dani disse assim, eu tô só o Sócrates nessa aula, só sei que nada sei. Ainda bem, né, Dani? Ainda bem que tá aprendendo, ó, bingo. Olha, eu amo aprender. Quando eu entrei nessa, também estava assim que nem tu. Quando eu entrei nesse curso. Gente, esse curso abriu a minha mente, graças ao bom Deus, né? Vou agradecer eternamente. A Tuli disse, eu achava que a educação bilíngue era aprender inglês desde a educação infantil em imersão, ter acesso às 2 línguas. Então, a definição, né, do conceito de educação bilíngue, ela varia muito. E vai variar mais ainda um tantão, gente, porque ela tá chegando no Brasil. Não tem lei para regar, acho que em São Paulo, sim.
Mas no Rio Grande do Sul não tem lei para regulamentar o ensino bilíngue. Né? Não existe uma lei da União. São Paulo, Esteio, que é a minha cidade, Sete Lagoas, que é em Minas Gerais, qualquer um desses lugares, eles podem criar o que eles quiserem para organizar a educação bilíngue. Agora, no momento em que a União criar a lei, todo mundo vai ter que obedecer à lei da União, né? Dizem que eles vão se espelhar no modelo de São Paulo. A União vai pegar o modelo de São Paulo e aplicar para todos os estados. Mas uma pulguinha atrás da minha orelha diz que por politicagem isso não vai acontecer. Que a União vai inventar uma coisa diferente para organizar o ensino bilíngue no Brasil, né? Temos essas duas, só que nada disso é certo. Primeiro surgiu dizendo agora, nos últimos dias, que para ter aula, para ser um professor bilíngue, você teria que ter uma certificação internacional. Foi o último bafo, assim, né? Uma certificação internacional. Beleza, vamos fazer a certificação nacional. Quem é que tem que pagar? A escola. E voltaram atrás. Porque, né? O professor vai ter dinheiro para ficar pagando certificação internacional? Não, né, meu bem? Então voltaram atrás. Não é isso. Vocês podem ter só algumas horas da língua, ou, enfim, ou ter um curso profissionalizante, ou um curso, uma pós-graduação. Aí se saiu de cena essa história de ter uma certificação internacional, começaram a falar em especializações, em cursos. Pode falar. Desculpa te interromper, é que quando a gente fala em ensino bilíngue, a gente pensa muito no português e inglês, mas tem de outras línguas também, e tem, por exemplo, nos indígenas. E aí, como é que você vai ter uma certificação da língua indígena para você poder dar aula daquilo? Aí cai por terra, né? Exatamente o que a Marília disse. E aí surgiu, sim, uma orientação do ensino bilíngue. Gente, está novinha em folha para as escolas de surdos. Está novinha em folha para a escola de surdos, da União já botou, está em funcionamento. Lindo. Mas as escolas ainda as escolas bilíngues da língua inglesa, só São Paulo foi pioneiro, né? Colocou lá, organizou, eu li, eu até achei bem interessante. E aí tem alguns municípios tentando se adaptar a isso. E aqui na minha cidade, no município de Esteio, né, surgiu, eu sei que tem outros municípios, mas no ano de 2020 surgiu a primeira escola municipal bilíngue de educação infantil. Sim, municipal. Quando eles fizeram a escola municipal bilíngue aqui, eu disse assim, ó, te liga, isso vai surgir como o quê? Como uma moda da política, né? O prefeito bom é prefeito que tem escola bilíngue, já estou até vendo o slogan, né? Então, vai surgir isso em outras cidades, com certeza, porque os outros prefeitos não vão ficar para trás, né? Afinal de contas, o prefeito de Esteio colocou uma escola municipal bilíngue. Essa semana me chamaram, porque disseram que o bilíngue não acontece na escola e eles querem que eu organize lá, né? Eu fiquei pensando, vou pegar, não vou pegar, vou pegar, não vou pegar, tem que escrever o projeto primeiro. Mas, enfim, sim, na escola municipal de Esteio, o bilíngue não acontece também. Porque falta o quê? Conhecimento, informação, orientação. E isso não é culpa dos professores. Isso, vou repetir. Isso não é culpa dos professores. Tá? Porque quando a gestão pensou em ter uma escola bilíngue, qual é o primeiro passo que ela teria que ter dado? Qualificar todo mundo. Bingo. Qualificação dos profissionais. Óbvio, né, gente? Qual é o único profissional que cai de paraquedas em sala de aula sem ter uma formação, um estágio antes? Ali, ó, professor. Todas as outras passam por o quê? Ficam lá, o meu marido, que trabalha com ambiente, ele é um gestor ambiental, fica uma semana, eles têm uma palavra específica para isso, que eu não consigo me lembrar agora, eles ficam uma semana naquele negócio, ganhando para isso, uma semana fazendo aquele troço lá, que é para aprender a trabalhar, uma semana inteira, gente, de trabalho, 8 horas por dia, e o professor diz assim, ô fulano, 7:1 é ali, depois da 7:2, tá? O período é das 9 até as 10:10, e beijos e bênção. Não é assim? E aí tu vai lá com a tua mochilinha assim, Jesus me acude, o que eu vou dizer para essas crianças? Né? Às vezes sem nem terem te passado o horário, chegou lá,
na escola já tem que entrar para dar aula, nunca ninguém nem te passou o horário, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Então, a definição do conceito de escola bilíngue é complexa e pode variar em diferentes contextos, porque depende de uma série de aspectos de como se insere na comunidade, né? Aí esse Hammers e Blank, né, falou assim, qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período simultâneo ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos 2 línguas. E aí ele colocou aqui que a educação bilíngue é diferente de programas tradicionais que ensinam uma língua estrangeira como matéria, né? Educação bilíngue é uma coisa, esses programas tradicionais são outra. Espera aí que eu tenho que fechar aqui para... alguém tinha pedido para entrar, acho que desistiu. Então, a educação bilíngue, ela tem várias gamas, o desenvolvimento linguístico, o desenvolvimento intercultural, as 2 culturas, aprendizado e articulação de conteúdos, desenvolvimento de habilidades e competências. Então, dessa forma, nós podemos sintetizar simploriamente que a educação bilíngue tem como objetivo o desenvolvimento linguístico em ambas línguas de instrução, a aprendizagem e articulação de conteúdos diversos, o desenvolvimento de habilidades e competências que ampliam a atuação do aluno no mundo e o desenvolvimento de competências interculturais, ou seja, a promoção de um aluno que entenda cultura como discurso e, desse modo, compreende que as diferenças foram históricas e discursivamente produzidas. E aí, eu falo aqui mais um pouquinho sobre isso, né? De um modo geral, divide-se a educação bilíngue em 2 domínios, não sou eu, né, gente? Esse é um texto que eu pesquisei. Em 2 grandes domínios, educação bilíngue para alunos oriundos de classes dominantes e educação bilíngue para alunos de grupos minoritários, que foi o que aconteceu até então, certo? Que a língua majoritária, o que aconteceu com a língua majoritária? Até há poucos tempos atrás, ela era dada somente para as classes dominantes, certo? E aí, poucas pessoas tinham acesso àquela língua considerada majoritária. Pouquíssimas, né? Hoje em dia, se começa uma popularização do ensino bilíngue e dando essa... Filho, desce um pouquinho. Dando essa oportunidade para outras classes, para as classes minoritárias. Deixa eu fechar aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês também. E agora eu vou abrir, a gente tem mais 7 minutos, e abrir para a gente conversar mais um pouquinho, para vocês falarem mais um pouquinho, tirarem dúvidas, discutirem comigo, dizer o que não entenderam, o que entenderam. Nós vamos ter 8 encontros no total, tá? 8. Lembrando que 2 de novembro é feriado, daí a gente faz feriado mesmo, até porque vocês, professores, merecem descansar, né? E eu acho, sim, um absurdo o professor trabalhar em feriado, né? E a gente, no total, vai ter 8 encontros. Nós temos 6 módulos, ou seja, 2 módulos serão usados em 2 encontros, né? Que são os módulos ali mais... que baseado no que vocês acabaram de me dizer, eu tenho uma noção de quais módulos serão, que são os módulos ali que vai falar de CLIO e de planejamento, que eu acho que vocês estão... que vocês vão aproveitar mais, digamos assim, tá? E eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho o que vocês precisam também aprender, se bem que vocês já falaram bastante sobre isso, mas o que vocês pegaram dessa aula, assim, que ficou forte para vocês? Essa parte do bilinguismo realmente, assim, abrir minha cabeça, assim, porque realmente, então, o bilíngue é você ter acesso na verdade, é um intercâmbio, né? Pode-se dizer assim, que é um intercâmbio entre as 2 línguas no ensino. A pessoa está segura da língua mãe ali e ela está aprendendo uma nova língua. Exatamente, é um intercâmbio entre as 2 línguas. Eu acho que tu falou bem
o que significa essa troca linguística. E não só a troca linguística, mas a troca intercultural. Porque a gente não vai menosprezar uma cultura em detrimento da outra. Porque isso já vem acontecendo diversos anos no Brasil, né, gente? Se popularizou diversas coisas das línguas majoritárias, a cultura das línguas majoritárias, que a gente pode dizer aqui? Hambúrguer, o que mais? Palavras, estrangeirismo, né? Coisas que se popularizaram. Mas esse não é o problema. Se popularizar não é o problema. O problema é eu dizer que aquilo é melhor que o meu feijão com arroz. Vocês entendem? Eu gostei. Depois eu vou ter que dar uma olhada nos tipos de bilíngue, assim. Então, a pessoa que ela entende inglês, ela lê, ela escreve, mas ela não fala, uma pessoa bilíngue assimétrica. Isso. Tá. E tem diversos tipos, né? Diversos tipos. Então, assim, isso acaba nos trazendo, assim, para botar os nossos dois pés no chão, que todo mundo está aprendendo, inclusive nós, né? E os nossos alunos também estão aprendendo, né? E que não existe essa coisa assim, eu sou melhor do que tu. Eu vivi muito isso na universidade, dos colegas, né, de letras, serem muito arrogantes. Ah, demais. Acontece. E dizer assim, o meu inglês é melhor que o teu, vai estudar, né? E aí, isso ser, assim, muito gritante daqueles alunos de classes sociais altas que tinham inglês maravilhoso, e os alunos de classes sociais mais baixas que estavam apanhando para aprender do seu jeito, trabalhando, vivendo a vida naquela loucura que a gente sabe como é que é, né? Então, esse preconceito era muito presente, eu sofri demais durante a minha graduação, né? Ainda bem, eu agradeço todos os dias por ser TDAH, né? Porque até hoje tem gente que me deu indireta lá naquela época, né? Trocentos anos atrás, que eu tô entendendo hoje. Ainda bem, né? Ainda bem que eu não levei pro coração naquela época. Mas foi bem difícil. E digo para vocês, e aí se eu soubesse disso naquela época, que somos bilíngues, que estamos todos aprendendo, que a gente vai aprender mais a partir da nossa língua materna, e que não é errado a gente fazer esse translanguage. Eu amo o translanguage. Até assim, eu queria até deixar uma coisa que eu vi nos grupos de inglês depressão, e os grupos lá do Facebook, né? Tem muitos professores lá que uma coisa que me marcou muito, eu passei para os meus alunos e botei também no meu Instagram. Que é assim, essa coisa do translanguage, gostei desse termo, e essa coisa também do glottocídio, que eu fiquei assim pensando. Gente, eu fiquei assim muito escandalizada, eu juro por Deus. Essa coisa assim, quando veio um estrangeiro para cá, tipo aquele apresentador do GNT, que é o cozinheiro, o chefe, agora eu não lembro o nome dele. Todo mundo acha chique ele falar em português com sotaque. E até não falar os termos em português corretamente, mas falar francês todo mundo acha chique. Aí o falante de inglês, que está tentando se comunicar, que vai viajar, que luta, que está tentando aprender, está arriscando, ele tem medo de ser ridicularizado, aí ele não quer falar na frente dos outros, aí o aluno aí tem um aluno que se... Eu dou aula, eu tenho uma turma de 4, 5 alunos, eu tenho meus alunos aqui do Rio, daqui de São Gonçalo, e eu tenho um aluno de Brasília que tem o sotaque do Rio Grande do Norte. E ele fala inglês com sotaque nordestino. Eu achei que assim foi tão bonito que aconteceu, porque todo mundo assim acolheu ele muito bem. E ele está falando, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo. Então, assim, é aquela coisa, né? A gente tem mania de achar bonito a pessoa falar francês com sotaque, italiano, né? Igual na novela, né? Mas quando a pessoa vai falar inglês, a gente quer ridicularizar, a gente quer diminuir. Exatamente. E eu vivi isso até dos professores da faculdade onde eu estudei também, que tinha alguns que ridicularizavam também. E ficava aquele grupinho
dos outros alunos lá mais avançados. Dos estrelas, né? Os alunos estrelas. Estrelas, zoando aquele que estava ali também aprendendo e falando. Está sendo muito bom, estou gostando muito, estou até colocando aqui, né? Somos bilíngues a partir do momento em que a gente tem acesso, né? Que a gente se desenvolve falando inglês. E a gente só tem sotaque quando estamos falando inglês, porque essa é a nossa segunda língua. Não teríamos sotaque se não tivesse uma segunda língua. Então, todos que têm sotaque é porque são bilíngues, sabem uma segunda língua. Então, não tenham vergonha do seu sotaque. Não tenham vergonha. Liberte-se das algemas do julgamento dos outros professores. Libertem-se dessas algemas. Brilhem com o inglês que vocês têm, porque é muito lindo a gente aprender e poder compartilhar o que a gente sabe, né? Independente do nosso nível. Tenham certeza absoluta que aqui vocês vão encontrar esse espaço livre de julgamento, porque acho que vocês perceberam que o conhecimento liberta, né? E sintam-se à vontade de me chamar no grupo, no WhatsApp, no Classroom, para tirar as dúvidas de vocês que vocês quiserem, porque isso sim acaba no primeiro momento a gente se alivia, daqui a pouco a gente começa a questionar com o conhecimento que a gente já tinha, e em algum momento isso incomoda. Então, deixe-se incomodar, porque isso é a acomodação do conhecimento, né? Existe um nome para isso. É a acomodação do conhecimento, ele está se acomodando ali, ele está achando um novo espaço no teu cérebro para ficar ali, e às vezes ele vai para frente para dizer assim, ó, vamos lá, que é isso aí mesmo. E às vezes ele está meio ainda inseguro no seu processo. Então, deixa o conhecimento se acomodar, que é isso que vai acontecer daqui para frente. Tá? Você acalmou muitos corações hoje com a defesa do Translanguage. Principalmente o meu também. Exatamente, gente. E isso tira assim, ó, 30 quilos de culpa saindo pelo bueiro. Oh, aleluia, irmão. Porque, sim, isso vai ajudar, sim, o teu aluno a aprender. Tu não está cometendo nenhum homicídio na sala de aula quando tu fala o português ou quando tu mistura as duas línguas. Muito pelo contrário. O português anda aquele empurrãozinho no inglês para ele aprender mais. Quando você falou... Filha, por favor, para um pouquinho. Quando você falou de você falando baixinho para coordenação, de repente, não ouvir que você estava falando as duas línguas, eu super me identifico, porque eu já fiz isso várias vezes, eu faço às vezes. Hoje mesmo a coordenação fica bem na frente da minha sala. Então eu estava falando para eles da formatura e eles são tipo pré, né? Eles nunca tiveram uma formatura, eles não sabem o que é isso. E explicar isso em inglês para eles é completamente... Não tem como, né? Você explicar uma coisa que eles nunca viveram numa outra língua. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que usar um pouco de português e vou fechar a porta. Então é bem real e dá uma calma saber que não tá de tudo errado, que a gente pode fazer isso, sim. Exatamente. Nós professores, por ser professor, a gente já tem um saco de culpa bem grande, né? E a gente vai carregando aquele saco de culpa e não percebe quanto ele pesa. A gente só percebe quanto ele pesa no dia que a gente se livra dele. E aí a gente dá aquela respiração assim, meu Deus, eu estava carregando tudo isso? Sim, eu estava carregando tudo isso. Agora, livrem-se das culpas. Só de vocês estarem aqui hoje, eu tenho certeza o quanto vocês se importam com cada aluno de vocês. Vocês estarem pagando do próprio bolso um conhecimento que deveria ser... Eu sei que eu falo isso contra meu próprio curso, tá? Mas é verdade. Deveria ter sido proporcionado pela escola. Mas não é essa a realidade que a gente tem. Vocês estão aqui, do próprio bolso, tentando aprender. Isso aí já demonstra o nível que vocês são de professor. Tá? Então, ó, respira, não pira, seguimos o baile. Ok? Vou deixar vocês refletirem agora. E a gente vai se ver na próxima terça, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Bruna. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.